Olá pessoal, vamos fazer agora uma questão envolvendo intervalos reais e operações com conjuntos. A questão diz assim: considere os conjuntos A, B e C. Quantos números naturais pertencem a esse intervalo? Bom, para início de conversa, vamos fazer aqui a representação gráfica do conjunto A, do conjunto B, do C e ainda da interseção de B com C, porque nessa expressão, primeiro a gente resolve B interseção C, tá? Então, B interseção C, eu fiz B menos interseção. B interseção C e agora sim, na outra linha, vamos representar A menos a interseção de B com C. Então, A menos a interseção de B com C. Pronto. Agora é hora da gente colocar esses números que aparecem no enunciado na ordem crescente. Ok? Precisamos colocá-los em ordem crescente. Então, dentre esses números, qual o menor deles? Temos dois negativos, o menos 2 e o menos 1. O menor deles é o menos 2, é o que está mais à esquerda. Tá? Então, vou colocar o menos 2 aqui, seguido do menos 1. Considerando os inteiros, o próximo era o 0, né? Não temos o 0 aqui. Então, qual é o outro que é menor na sequência? Menos 2 já foi, menos 1. Ainda resta o 3, que se repete, o 4 e o 7. Então, 3, 4 e 7. Note que não fiz uma escala entre eles, tá? A distância entre o 2 e o menos 1 é só de uma unidade. Entre o 3 e o 4 também. Mas entre o 4 e o 7 é de 3 unidades. E aparentemente parece ter a mesma distância aqui, né? Mas basta que fiquem em ordem crescente, tá certo? Não precisa estar em escala. Bom, uma vez esses números dispostos em ordem crescente, vamos agora efetivamente representar o conjunto A, em seguida B e depois o C. A é formado por 3 e 7. Na verdade, A é o intervalo que inicia no 3 e termina no 7. Então, eu vou pegar aqui o 3 e subir ele até a reta do A, 3, e também o 7. Certo. Vimos que esses colchetes, quando estão voltados para os números, que é o caso aqui, ó, esse colchete está voltado para o 3 e esse outro colchete voltado para o 7. Quando isso acontece, representam intervalos fechados. Então, são bolinhas pintadas. Ou seja, o 3 e o 7 fazem parte do intervalo. Eles pertencem ao intervalo. Em seguida, a gente dá esse risquinho aqui, ilustrando que todos os números entre 3 e 7 pertencem a esse intervalo. E vamos fazer o mesmo agora com o B. B é formado por todos os números reais, tais que esses números estão entre menos 1 e 4. O X aqui representa todos os números entre menos 1 e 4. O menos 1 é aberto, já que não tem o sinalzinho aqui, o tracinho aqui embaixo, dizendo que x poderia ser igual a menos 1. Então, aberto no menos 1 e fechado no 4, já que do lado do 4 aqui tem esse tracinho de igual.
tá? Então vamos lá, vamos subir o menos 1 para a retinha aqui do B. Fazer o mesmo com o 4. Sobe ali para a retinha do B. E conforme eu acabei de dizer, o menos 1 vai ser uma bolinha não pintada, indicando que esse intervalo é aberto aqui no menos 1. E no 4, uma bolinha pintada, indicando que o 4 pertence ao intervalo. O menos 1 não pertence, tá? O menos 1 é só um limite inferior desse intervalo, mas o menos 1 não pertence ao intervalo B, certo? Dúvidas até aí? Qualquer coisa, pergunta nos comentários. Me fala aí em que momento do vídeo que você teve dúvidas, tá? Explica a sua dúvida e eu vou, assim que visualizar, tiro tua dúvida. Assim que visualizar a mensagem. Vamos lá, fazer a mesma coisa com o C. É o intervalo de menos 2 a 3. Então, vou subir o menos 2 até aqui a retinha do C. E vou subir também o 3. O 3 já subiu lá para o B, não tem problema, sobe para cá também, tá? É só para a gente ter a representação do intervalo aqui. Dessa vez, ó, o colchete está como que estivesse de costas para o menos 2, tá? Ele não está abraçando o menos 2, quer dizer que ele é aberto em menos 2. Então, uma bolinha não pintada. E agora o colchete está abraçando aqui o 3, tá certo? Então, fechado no 3. Ok? Risca aqui. E após representar os três conjuntos, A, B e C, é hora da gente representar a interseção entre B e C. O que é a interseção? É o conjunto formado por todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos dados. Então, note que essa região que vai de menos 2 até menos 1 pertence ao C. Essa região está contida no C, mais precisamente, e não está contida no B. Já a região que vai do menos 1 até o 3, essa região aqui, ó, ela está contida no B e essa região também está contida no C. Por isso que ela vai estar aqui na resposta. A próxima região aqui está contida no B, mas não está no C. Tá? Então, a interseção entre B e C é essa região. Em particular, o menos 1, ele faz parte aqui, ó, ele pertence ao C, mas ele não pertence ao B. Como ele não pertence a um deles, então ele não vai pertencer à interseção. Tá bom? Então, aberto no menos 1. Já o 3, ele pertence ao B, ó, porque são todos os números entre menos 1 e 4, então o 3 pertence ao B e também pertence ao C. Então, ele vai pertencer à interseção. Daí, interseção são todos os números entre menos 1 e 3. Dúvidas nisso? Bem, finalmente, vamos fazer o mesmo para A menos a interseção de B com C. O que é A menos a interseção de B com C? A gente vai partir do conjunto A. Então, esse aqui é o conjunto A, o intervalo A, como queira. E desse intervalo A, a gente vai retirar os elementos que pertencem a essa interseção. Então, daqui, a gente retira o 0, por exemplo, o menos meio, retira todos. O 1, o 2, o 2,5, o 2,99. Enfim, só que todos esses já não estão aqui no A. O fato é que o único número que está na interseção e também em A, ou seja, o único trabalho que eu vou ter ao efetuar essa diferença, A menos a interseção, é retirar o 3. Então, aqui na resposta, vai ficar uma bolinha aberta no 3, uma bolinha não pintada no 3, porque do conjunto A eu tirei esse 3 que pertence aqui à interseção. Do conjunto A eu tirei o 3 que está na interseção. E não tirei mais nada. Então repete todo o conjunto A. Aqui é uma bolinha pintada.
e aqui a serpentina, representando que continuam todos os números, só tirei mesmo 3, certo? Dúvidas? Bom, se não tiver, estamos prestes agora a responder a pergunta. Quantos números naturais pertencem ao intervalo A menos B interseção C? Então, nesse intervalo, considerando somente os naturais, o 3 não pertence, porque é uma bolinha não pintada, né? O 4 pertence, mas não só o 4, o 5, o 6 e o 7. Então, aqui, considerando os naturais, aqui a gente vai ter o 4, o 5, o 6 e o 7. Uma pergunta é quantos números? Então, são 4 números. Ok? Qualquer dúvida, posta nos comentários. Até a próxima aula.